Olá, boa noite. Bem-vindos à primeira edição de 2026 do programa A Voz do Trabalhador. Que bom estarmos aqui novamente, contar com a sua companhia na noite dessa segunda-feira. Saudade de estar aqui com vocês. Vamos agora então aos destaques do programa de hoje. Sindicato retoma as atividades nesta semana. Vamos falar também sobre a atualização sobre os pagamentos da usina Virgulino de Oliveira. O que esperar das lutas de 2026? Fim da escala 6x1 pode sair do papel. E quem chega para me acompanhar no programa de hoje, meu companheiro de toda semana, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos acompanham. Vamos iniciar mais um ano de muitas lutas, muitos desafios, mas temos certeza que juntos nós vamos conquistar vários resultados, porque a união faz a força. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. O programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre o sindicato, que retoma as suas atividades nesta semana depois das férias coletivas. Os atendimentos eles serão retomados a partir de quarta-feira, dia 21, no horário habitual, das 8 da manhã até as 5 da tarde, não fechando para almoço, tá? Então, tudo funcionando normalmente, né, Marcelo? Secretaria, financeiro, tudo normal. Exatamente, Lívia. Voltaremos com força máxima aí depois de um descanso aí para os funcionários, que teve seus 30 dias aí de descanso. Lívia, só lembrando aí para todos que nos assistem, como a gente estava conversando antes de iniciar o programa, nós estávamos falando sobre os nossos trabalhos, as nossas atividades. Depois do dia 5, sempre estou fazendo alguns atendimentos aí em home office, em casa, com várias pessoas. Estive no sindicato no feriado para atender algumas pessoas que precisavam com urgência, não dava para esperar. Então a vida continua, o mundo não parou, as férias foi praticamente para os trabalhadores do sindicato, mas vamos voltar nessa quarta-feira com todas as energias para receber todos os associados, toda a classe trabalhadora. Então, se você tem alguma pendência, se você precisa resolver alguma coisa no sindicato, pode procurar a sede que fica na rua Alagoas 123, no centro, a partir de quarta-feira, dia 21. Lembrando, então, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem horário de almoço, não fecha para o almoço, né? Bom, e já que nós estamos aí iniciando os nossos programas de 2026, vamos pensar que este ano promete ser bastante agitado, porque tem, além da Copa do Mundo, né, que já altera um pouco o calendário, serão vários feriados nacionais, tem ainda os estaduais e os municipais, e esse ano a gente tem as eleições, né, para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Marcelo, isso, né, essa agenda de vários compromissos aí, né, Copa do Mundo, eleições, isso pode atrapalhar um pouco o trabalho sindical? Lívia, isso não vai atrapalhar o nosso trabalho, porque nós vamos ter muitas discussões, as atenções vão estar divididas entre os assuntos que você já trouxe aqui, eleição, Copa do Mundo, feriados, mas o nosso objetivo principal é a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então isso deixamos bem claro que nós não vamos abrir mão dos nossos desafios, que nós temos responsabilidade com todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base e também do Estado de São Paulo como uma federação. Então nada disso vai atrapalhar, porque o nosso objetivo principal é defender a categoria, porque é o momento que nós temos para ter os benefícios garantidos, para ter aumento salarial, então não tem outro momento. No primeiro semestre começam as negociações, então nós precisamos atuar e fazer o nosso dever de casa certinho para a gente não ir ficar caindo aí no descaso por A ou B que está acontecendo, que é o caso que é a Copa do Mundo e as eleições. Isso não vai interferir no nosso trabalho,
porque nosso trabalho é técnico, nosso trabalho não é partidário, então por isso que os trabalhadores da categoria podem ficar tranquilos, porque isso não vai afetar o dia a dia do sindicato, nós como diretores da entidade. Mesmo porque a Copa do Mundo não pode interferir no trabalho, não pode fazer parar todo mundo por conta de jogos, né? É gostoso assistir, né, Marcelo? A gente que eu gosto de futebol, você gosta, enfim, tanta gente, mas a vida tem que andar. Exatamente, o trabalhador e a trabalhadora não tem o que esperar. O momento é agora, não tem como deixar para depois. Então, nós vamos separar cada um no seu devido lugar e resolver todas as questões, porque nós temos compromisso com a categoria. Isso que é importante, nós estamos buscando resultados, e resultado bom para toda a categoria. Então, nada vai nos impedir de avançar, de criar, de lutar por nossos objetivos. Quais os principais desafios que 2026 reserva para os trabalhadores, para as lutas sindicais, na sua opinião? Lívia, é um assunto bastante assim, que a gente precisa ter muita atenção sobre isso, porque 2026 já começou com um cenário muito de desafio, desafiador, podemos dizer assim, muitas pressões. E vamos falar sobre as negociações, todos sabem que não é fácil negociar. As negociações coletivas, elas sempre vêm aí sobre muitas lutas. E para iniciar, dizendo que o NPC, que é a inflação, ela já inicia o ano baixa, e isso pode comprometer as nossas negociações. Por que eu estou falando isso? Quanto menor a inflação, menor no valor real as empresas querem dar. Poderia ser diferente, né? Quando a inflação estivesse alta, falou, não tem como dar muito aumento real, mas quando está baixo, vamos avançar mais. É o contrário. É assim que eles relatam na mesa de negociação. Então, nós temos essa pressão sobre isso. A pressão também e o desafio nós vamos ter com as empresas que não querem fazer a negociação, que não querem negociar. Como você falou, nós temos uma agenda aí nacional robusta para este ano, mas isso não vai mexer com a nossa agenda. Nós vamos estar sempre aqui ativo. Mas um recado eu quero deixar bem claro, tá? O sindicato não vai recuar, porque nosso trabalho é com responsabilidade. Nós vamos estar firmes e nós temos um lado, e o lado é do trabalhador. Nós temos prioridade para 2026, é melhoria de salários, condições de trabalho, que tem que ser uma bandeira, não é somente salário. Não adianta o trabalhador ganhar bem, mas que situação ele está vivendo para ganhar bem? É trabalhando demais, fazendo horas extras? Não, nós não queremos uma situação dessa, nós queremos um salário digno, com horário digno e condições de trabalho também dignas para os trabalhadores e trabalhadoras. Então nós vamos fazer todos os esforços possíveis para a gente avançar nas nossas pautas, para a gente fazer tudo acontecer, principalmente o projeto, o fim da jornada 6x1, que vai ser a bandeira que nós vamos estar levando, e principalmente no ano eleitoral. Marcelo, a gente já está em 2026, mas existem patronais que em 2025 eles não fecharam a convenção, né? Isso aí terminou o ano sem que esses acordos, essas convenções fossem assinadas, acordos que não foram fechados. O que vai acontecer com esses segmentos especificamente? Lívia, nós teremos grandes desafios falando de 2025 ainda. Então, em 2026, vamos falar de 2025, porque tem várias empresas ainda que não fizeram acordo coletivo de trabalho nem convenção coletiva de trabalho. Isso não pode ficar para depois, tem que ser agora. Então, as empresas que não fecharam a convenção ou acordo coletivo de trabalho do primeiro e segundo semestre do ano passado, nós precisamos aqui ter unidade com os trabalhadores. Porque muitas vezes, Lívia, o trabalhador ele não dá o respaldo que nós precisamos. Nós não podemos entrar com uma ação sem o respaldo do trabalhador. Então, para tudo que aconteça num tribunal ou na justiça, tem que ter a liberdade do trabalhador. O trabalhador tem que concordar, porque é ele que é o prejudicado. Nós não podemos aqui inventar, nós temos que falar a realidade. Então, as empresas que não fizeram ainda o acordo com o coletivo de trabalho, os trabalhadores devem nos procurar. Por quê? Não é simplesmente, Lívia, aplicar o NPC. Não é isso que nós queremos. Porque o trabalhador não depende somente do NPC. O trabalhador tem várias situações que tem dentro do acordo coletivo, que é ticket de alimentação,
cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, vários benefícios que a lei não garante. Então nós queremos reforçar sobre isso. Então, trabalhador e trabalhadora, se você ainda não tem esses benefícios, não sabe qual é o seu PLR, nos procura, porque junto nós vamos aí buscar um esforço na justiça. Para buscar na justiça precisamos de você. No caso, por exemplo, o patronal de água mineral não fechou, né, Marcelo? Isso a federação deve levar para o tribunal? É um caso livre que a gente vai levar no tribunal, mas o ano passado, já fechando o sindicato para as férias coletivas, já veio um sinal da parte do patronal que provavelmente a partir da semana que vem, da próxima segunda-feira, deve ter algum movimento, porque o sindicato volta na quarta, a federação volta também na quarta, mas como já é quarta, já está iniciando já quase o final de semana, então o patronal deve nos procurar para sentar. Acreditamos que eles não vão deixar levar para o tribunal, mas se for preciso nós iremos levar, porque nenhum trabalhador e trabalhadora pode perder nenhum direito. E aqui localmente são empresas do setor de água que não fecharam, né? Do primeiro semestre tem ainda a usina de açúcar como convenção. Sim. Acordo local também tem a Salamanca, que não fechou ainda. E no segundo semestre a água mineral, água Ibirá, e tem uma água também em Uchuva, que nós vamos ter uma conversa ainda, que nós descobrimos ela, que fica dentro da fazenda. Nós vamos buscar também informação para fazer um acordo coletivo de trabalho. Então são essas coisas que a gente precisamos aqui dar atenção. Porque se o patronal não quer fazer a convenção coletiva de trabalho, se não quer construir junto, conversando, dialogando, o jeito certo é levar o quê para o tribunal? Quando sempre eu venho dito aqui no programa, quando o sindicato e a empresa, os negociadores, não tem um consenso e não consegue chegar a entender, nós temos que levar para um terceiro que vai decidir por nós, que eu chamo uma pena, que é falta de interesse de um dos lados, que não construiu uma convenção coletiva de trabalho. Aí o terceiro vai decidir, que pode ser muito ruim para ambas partes. É isso então, agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar da usina Virgulino de Oliveira. Porque nos últimos programas de 2025, nós falamos sobre o pedido do Banco BTG Pactual de uma suspensão temporária dos pagamentos referentes à recuperação judicial da usina Virgulino de Oliveira. E aí então passaram-se as festas de final de ano, né? E os trabalhadores com certeza devem estar ansiosos por notícias. E aí, Marcelo, queria saber se tem alguma novidade para os trabalhadores. Lívia, primeiro quero aqui até falar com os trabalhadores diretamente da ex-funcionário ou funcionário da usina Catanduva, que às vezes as pessoas mandam mensagem, ligam, mandam e-mail, dizendo, vocês não falam mais nada. Não é questão de não falar mais nada. Como você mesmo disse, foi feito um pedido da recuperação judicial de 60 dias. E esse pedido vence agora no final do mês. Então não cabe o sindicato estar aqui falando, até então nós estávamos de férias, não tinha como estar falando sobre isso. Nós estamos voltando às nossas atividades e aqui já estamos trazendo essa informação. Por quê? Como você adiantou, foi feito um pedido para 60 dias. Vence agora no final de janeiro. Isso ainda tem uma decisão do próprio banco para fazer o pagamento ou não, dizer se vai manter, se não vai, e também tem uma decisão que o juiz também vai dar.
essa decisão não cabe ao sindicato. O sindicato está acompanhando realmente de perto para estar avaliando, passando, brigando, se for possível, dentro dos direitos dos trabalhadores, dentro da lei, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras recebam o seu dinheiro, que não é favor, mas sim é direito que foi trabalhado. E todos nós temos direito de receber aquilo que foi vendido, foi a nossa mão de obra. Isso deixar um ponto bem claro sobre isso. Então, é bom a gente até relembrar aqui os fatos, para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, porque próximo ao pagamento dessa parcela, aqui o banco solicitou essa suspensão, porque devido àquela investigação, Lívia, do combustível que a Polícia Federal fez, aonde foi ter a usina, levantou documentos, a usina provou que não tinha nada a ver com a situação, que era uma situação que era outro grupo que estava lá, que já não fazia mais parte, então foi tudo já provado sobre isso. Mas mesmo assim, o banco ele não queria se envolver com escândalo ou com qualquer tipo de investigação, pediu 60 dias para verificar toda a situação. Nós acreditamos que esse prazo está vencendo agora, que o banco possa cumprir, conforme for aprovado na Assembleia, que nós aprovamos, o plano de recuperação, e eles iam fazer aporte aí de 100 milhões aí para fazer os pagamentos e então voltar a usina a trabalhar plenamente como está trabalhando hoje. Então, só para a gente deixar bem claro, nós vamos ter que aguardar esse prazo de 60 dias, vamos ver qual é a manifestação da parte do banco e também do juiz da recuperação. E assim, nós vamos noticiar aqui quais são os próximos passos, como vai acontecer aí cada detalhe. Então você, trabalhador e trabalhadora da usina, fique tranquilos quanto isso, que nós estamos de perto, nós não esquecemos nenhum de momento de vocês. Como nós fizemos no passado, Lívia, que a gente fizemos lá, pedimos por garantia as fazendas, bloqueamos as fazendas para pagar os trabalhadores, é essa nossa responsabilidade de estar cuidando e zelando pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Marcelo, só para refrescar a memória do pessoal, quem tem direito a receber ainda? A todas as pessoas que têm verbas ainda a receber, tanto de salário, tanto de fundo de garantia, que é outro processo que está com a Caixa Econômica Federal, que não é dentro dessa recuperação que estão falando do pagamento agora, é o que? É salário, as horas extras, ticket de alimentação, o acerto que foi mandado embora e não pagou, você entendeu? Então, tudo isso será pago aí conforme aí a liberação deste dinheiro. E tem muita gente ainda para receber? Tem um pouco de pessoas sim, porque a maioria já receberam aquela entrada de 20 mil, outros pegaram depois mais até 5 salários mínimos. Então já foi quitando já uma boa parte dos trabalhadores, mas tem uma grande maioria aí com valores maiores que ainda precisa receber. Processo longo, né? Processo longo, sabemos que recuperação não é fácil e graças a Deus a recuperação ainda está indo rápido. Porque tem recuperação que nós estamos aí, passou 20 anos para poder fazer pagamento e não pagou tudo. Então é meio complicado, mas graças a Deus está sendo conduzindo aqui uma forma, está sendo lenta porque quem tem dinheiro a receber, precisa receber e quanto antes. Mas eu falo assim, comparando com outras empresas que entrou na recuperação judicial, nós estamos aqui bem avançado pelos trâmites normais que demora até 20 anos para pagar. Tá certo, então, tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Podem ficar tranquilos. Agora a gente vai falar sobre uma das principais bandeiras do movimento sindical, que é o fim da jornada 6x1. Há indícios, muitos indícios aí, de que a jornada 6x1 deve ter um fim. E estando em ano eleitoral, isso pode ganhar força. O fato é que essa bandeira estará ainda mais presente, né, Marcelo, nas lutas deste ano. Exatamente, Lívia. E aqui, com certeza, no ano eleitoral, nós trabalhadores e trabalhadoras, vamos ganhar força com isso. Nós precisamos, junto, dar um recado para os deputados federais, os senadores, que essa pauta é prioridade para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Que essa aprovação desse projeto tem que ser antes de 1º de maio. Porque todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, merecemos um presente, Lívia. No Dia do Trabalhador, 1º de maio, é o que o presidente da República vem sancionar essa lei do fim do 6x1. Esse é o nosso objetivo. Por que eu estou falando dos deputados federais e senadores? Porque é eles que vão votar. É ele que vai votar esse projeto. E lembrando que em outubro, nós iremos às urnas para votar,
para deputados federais que vai fazer essa votação ou não e os senadores. Então nós vamos ficar atentos, porque aquele senador, aquele deputado federal que for votar contra nossos direitos, pode ter certeza que o Sindicato da Alimentação de Catanduva terá o compromisso de anunciar quem são os deputados e senadores que foi contra os nossos direitos. E porque, se eles fizerem isso, nós vamos ter que dar um recado, e isso é nas urnas em outubro. E se eles que estão lá não voltarem até lá, nós também temos que dar um recado, não reeleger esses deputados federais e nem senadores, porque nós temos a força na nossa mão neste momento. E a nossa bandeira realmente é o fim da jornada 6x1, sem reduzir salário, sem redução de salário. Esse é o centro do nosso debate. Já tem várias PEC, tem PEC que está circulando no Congresso. Nós vamos discutir para isso. Se for necessário, nós vamos para Brasília, em gabinete, conversar com os deputados e senadores para dizer, sem redução, sem nenhuma conversa fiada que a gente começa a ouvir aí empresário falando que vai ter demissão, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que nós não aceitamos isso. Nós temos responsabilidade, vamos fazer a redução dessa jornada também de 44 horas, que seja para 36, não tudo de uma vez só, do dia para a noite. Vamos fazer aí progressivamente, um ano tira 2 horas, outro ano vai tirar mais 2 horas, até chegar no ideal para o trabalhador e trabalhadora. Nós temos responsabilidade também com a classe empresarial, porque nós não podemos fazer um virar de chave sem preparar as empresas para estar tendo essa situação aí. Então, nós temos responsabilidade por isso. É importante que você tocou nessa parte dos empresários, porque eu estava lendo algumas coisas na internet e eu achei um artigo do Roberto Ordini, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele escreveu um artigo e alguns pontos me chamaram a atenção que eu gostaria que o Marcelo comentasse. Em um trecho ele diz assim, abre aspas, muitos trabalhadores, em consequência da redução da jornada, buscarão recursos extras para se sustentar, fecha aspas. Mas a ideia, como você acabou de falar, é reduzir a jornada de trabalho sem a diminuição de salário. Então não ficou um pouco contraditório isso que ele disse? Lívia, que pena que eu não conheço o senhor Roberto. Eu gostaria de trazer ele até no programa aqui para a gente fazer um bate-papo com ele. Porque o que acontece? Vou fazer agora uma pergunta para o empresário. Por que o trabalhador e a trabalhadora vai buscar hora extra, vai buscar outro trabalho? Porque o que ganha não é suficiente para sustentar a sua família. Essa é a realidade. Então, por isso que vai buscar outros meios para garantir o sustento da família. Porque, às vezes, o salário não é compatível pela família que está. Então, precisa fazer outra situação. Mas vamos lá. Quando ele vem aqui, vem buscar horas extras, tem várias situações que também eu acabei buscando essa informação, Lívia. É um alerta sobre a nossa realidade. Que a renda variável é por causa do salário baixo. Esse argumento ele não pode manter dizendo que se for reduzir a jornada, o trabalhador vai buscar outro trabalho. É a opção dele, mas por quê? Porque depende de quê? Do salário. Se você pagar um salário digno para ele, jamais ele vai buscar outro emprego, porque vai ser a renda ali já é compatível ali para manter sua família. Porque todos nós trabalhadores e trabalhadoras estão cansados, exaustos tanto trabalhar. Então nós não estamos falando de jornada de 8 horas. Porque 8 horas pode ser dentro da empresa, que pode chegar a 10. E fora da empresa, dentro da sua casa. Então tem vários tipos de jornadas. Em outro ponto ele diz assim, abre aspas, pequenas e médias empresas ficarão impossibilitadas de obter tanto lucro quanto produtividade. Aumentar os preços dos produtos e serviços pode gerar inflação e diminuir ainda mais o poder de compra do trabalhador. Isso sem contar na possibilidade de demissão e o aumento da informalidade. De acordo com o estudo feito pelo economista José Pastore, essa redução da jornada pode encarecer em 22% o custo da mão de obra, ou seja, a conta não fecha. Sob a ótica do trabalhador, ele terá muitos benefícios, trabalhando menos e recebendo o mesmo salário.
mas o risco de perder essa segurança trabalhista é muito maior, pois a empresa pode não conseguir honrar com os compromissos financeiros, fecha aspas. Mas, Marcelo, os estudos não mostram um aumento da produtividade quando o trabalhador ele consegue descansar mais? Lívia, com certeza mas quando eles vêm falar aqui sobre esse assunto, eles não vêm usando forma técnica, ele vem um parecer na ótica dele, porque ele diz que é 22%. A conta é o custo de hora quando se reduz de 44 horas para 36, bruscamente. E não é isso que alguns projetos que eu já andei lendo vai fazer. Não é na totalidade. Então tem um prazo para isso. Então não vem aqui dizer que vai ter, microempresa vai fechar, isso e aquilo. Tudo mentira. Isso aí é mentira porque eles estão fazendo a redução de 44 para 36 automaticamente. E não é isso que está fazendo o que vai ser feito pelo projeto que está lá. Então, é inaceitável ouvir umas frases dessas. Aí fica assustando o comércio, fica assustando as pequenas empresas, às vezes não entende, pega informações aí lançadas ao vento e diz, eu vou fechar minha empresa. Não é assim que funciona. Isso depende também de uma transição que será feita. A cada setor se organiza. E digo mais, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está pronto para sentar com os empresários. Por isso que eu digo, não precisa chegar ao ponto de aprovar essa lei que será aprovada agora. Vamos sentar agora. Vamos começar a planejar agora como esse setor pode ser feito. Porque o negociado vale sobre o legislado. Nós temos competência para isso. Então não vem aqui dar medo aos empresários que não é assim que funciona. E o Sindicato da Alimentação, repito, tem responsabilidade financeira tanto com o trabalhador quanto com a empresa. Então não venha sobre isso. E falando de produtividade, Lívia, aumenta realmente. Porque o trabalhador mais descansado, ele rende mais no trabalho. Além disso, ele não tem absenteísmo, ele não vai ter muitas faltas, não vai ter rotatividade, porque ele vai estar bem no ambiente de trabalho. Porque pode fazer pesquisa aí, eu desafio qualquer um. Faça a pesquisa do trabalhador que faz 10 horas, às vezes, dentro da empresa. Faça. Como ele está exausto, como ele está cansado. Ele acorda no outro dia e diz assim, será que eu tenho que trabalhar mesmo? Porque está cansado. Então, esse tema aqui está aberto para a gente discutir. Quero ouvir os empresários também, porque quando a gente for discutir isso em Brasília, queremos ouvir só um lado não, só o trabalhador, queremos ouvir também os empresários. E nós estamos aqui de portas abertas para ouvir os empresários, para a gente ter um consenso que é bom para a empresa e bom para os trabalhadores. Bom, e já que a gente está falando do 6x1, essa é uma das lutas aí que deve entrar nas montagens de pauta para as negociações. Mas esse assunto a gente deixa para o próximo bloco. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta. Como eu mencionei no bloco anterior, vamos falar sobre montagem de pautas. É isso mesmo, o sindicato retoma suas atividades nessa semana e já está de olho, sabe em quê? Nas assembleias de montagem de pauta para a campanha salarial do primeiro semestre. É isso mesmo, Marcelo? Mal volta e já... Exatamente, Lívia. A gente precisamos se preparar, né? Se programar como nós vamos fazer as coisas. Então, só para os trabalhadoras, as pessoas que nos assistem, para entender um pouquinho, que o sindicato não inventa a pauta, tá? A pauta
ela nasce no debate, na base, no chão de fábrica, nos setores, na fábrica, com a realidade dos trabalhadores. Nós não dormimos, acordamos dizendo assim, vou colocar isso na convenção, no acordo coletivo como pauta. Não, não é isso. Então nós ouvimos a base, tá? E é por isso que nós convocamos as assembleias, tá? As assembleias é para isso. A gente organiza as demandas dos trabalhadores, transforma isso numa proposta de objetivo e clara para uma pauta, para colocar na mesa de negociação, para isso virar o quê? Uma lei, porque tudo que a gente coloca no acordo coletivo de trabalho que não está na lei, isso se torna lei. Porque se você tem, quando você entra com uma ação judicial, você pega o quê? O acordo ou convenção coletiva para dizer, o parâmetro que eu estou pedindo que não foi pago está aqui, que não está na lei, mas sim está no acordo coletivo de trabalho. Então, por isso que as assembleias é muito importante, porque nós pegamos todas essas demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós levamos isso para a assembleia, que nós temos o compromisso de aprovar esse consenso que foi discutido ali e montado. Os trabalhadores aprovam essas demandas e aí nós levamos para a mesa de negociação. Então é através da assembleia que ouvimos os setores, os locais de trabalho, separamos os temas sobre salários, benefícios, jornada de trabalho, condições de trabalho. Organizamos também o que é prioridade para o primeiro semestre, que nós vamos estar chamando essa assembleia para o primeiro semestre. Levamos para a assembleia da categoria que vai decidir, porque nós temos várias categorias, nós temos de usina de açúcar, nós temos de doces e conserva, frios, carne, bebidas, ração, então tem vários. Então cada setor tem uma necessidade diferente. Nós fazemos um macro, uma pauta macro, mas dentro dos setores nós definimos os pontos mais que vamos bater. Às vezes num setor tem algo e no outro setor não tem. Então nós sempre buscamos aí nivelar as pautas para ficar idêntica, que seja bom para todos os trabalhadores. E o processo, Marcelo, é um processo mesmo, né? Não é assim, eu chamo a assembleia de qualquer forma. É preciso soltar edital, com data, com horário, local. Isso tem que ir para jornal de grande circulação diária. Explica um pouquinho para o pessoal poder entender. Exatamente isso, Lívia. Exatamente o que nós precisamos aí. Primeiro, nós publicamos um edital. Damos publicidade sobre as negociações que vão começar. Além disso, através do edital, é convocado todos os trabalhadores e trabalhadoras para a assembleia de montagem de pauta. Esse é o primeiro processo. E quando nós fazemos isso, porque para ter validade no acordo de convenção coletiva de trabalho, o sindicato também precisa da publicidade disso. Além disso, caso o patronal ou a empresa não queira negociar, se por acaso você não publicou o edital, não tem como levar para o tribunal. Porque a primeira coisa, porque a CLT diz isso, o juiz, na hora que você coloca uma petição lá, ele vai analisar documentos antes de abrir um dissídio coletivo de trabalho. Então ele vai olhar lá. Primeiro requisito que vai olhar o quê? De acordo com a CLT, o artigo 859, que o sindicato só tem condições para instaurar dissídio coletivo de trabalho se publicar o edital, exigindo comprovação de assembleia dos associados com um código específico. Então isso está na lei. A lei está dizendo que se você não fazer uma assembleia, se o trabalhador não está lá, não assinar a lista de presença, além disso nós tiramos foto para comprovar que nós estamos lá, aí fica difícil, eles não vão aceitar um dissídio coletivo de trabalho. Então por isso que nós temos sucesso nos nossos dissídio coletivo do ano passado, porque nós tivemos todos os requisitos que nós fazemos, tudo conforme a lei. Então por isso que é importante, o trabalhador é você que decide. A sua presença fortalece a nossa assembleia e a nossa negociação. Então, diante de tudo isso, a assembleia é tão importante, né? Às vezes a gente vê algumas fotos, o pessoal parece que está meio cansado, meio que não querendo participar, mas é preciso entender a importância de uma assembleia de trabalhadores, né? Exatamente, Lívia. Como eu já expliquei agora há pouco, além disso, é super importante para a gente aqui conversar, falar com os trabalhadores a tranquilidade de permanecer na Assembleia quando é convocado, assinar a lista de presença, quando o sindicato chega na porta da empresa, que nós temos esse compromisso com os trabalhadores, é para ouvir o sindicato.
e também assinar a lista de presença para reforçar que nós estivemos lá, fizemos e aprovamos tanto a montagem de pauta, como também depois, quando a negociação se corre, tem proposta, nós levamos para o trabalhador e o trabalhador aprovar. Então, por isso que a Assembleia é muito importante. E muitas pessoas não querem assinar a lista de presença, mas aqui eu quero falar em nome do Sindicato da Alimentação de Catanduva. Nós temos compromisso. Vocês podem acompanhar nas páginas da rede social do sindicato, no site, o compromisso que nós temos com o trabalhador. Quando nós chegamos na porta da empresa, nós não estamos lá para brincar. Vamos decidir a sua vida durante um ano. E nós não podemos perder nenhum direito. Por isso que é fundamental aqui, todos os trabalhadores tenham consciência que nós temos um lado é o trabalhador. Nós também não podemos não ouvir o empresário. Porque nós somos a balança aqui. Nós temos que ouvir os dois lados, mas nós temos que decidir sempre a favor dos trabalhadores, porque é você, trabalhador e trabalhador, que vai aprovar o acordo. É você que vai dizer se essa proposta é boa ou não. Então fiquem tranquilos, porque nós vamos sempre querer o melhor, mas no final quem decide é você. O pessoal não assina por medo? Às vezes sim, às vezes sim. Então o trabalhador que não participa, Lívia, da Assembleia, quem perde a força é a categoria, é ele mesmo. Por isso que na empresa que você trabalha não tem tanto benefício como tem outras. Por quê? Porque a tua presença é fundamental e você não vai, você não comparece. Na hora que passa lá, o sindicato está na porta da empresa, você é o primeiro a entrar, não espera ouvir o que o sindicato tem para dizer. Então a Assembleia não é tão somente manter a formalidade, mas sim o poder coletivo de negociar. A Assembleia é igual a decisão coletiva, mas a força na negociação. Você precisa entender isso. A negociação coletiva serve para garantir aumento salarial, benefícios e regras claras para você. É isso que é importante para cada um de nós. Nós não queremos ter um acordo pequeno, um acordo simples. Nós temos que ter um acordo digno para os trabalhadores e trabalhadoras. E sempre eu digo, Livio, uma coisa, negociação coletiva não é um favor, é obrigação do patrão assinar a convenção, o acordo coletivo de trabalho, de negociar. É um instrumento de proteção e avanço para os trabalhadores. No primeiro semestre deste ano vai definir, Lívia, essa pauta vai definir todo o ano nosso, porque o primeiro semestre é onde tem as maiores empresas, a maior situação. E se você fazer uma boa negociação no primeiro semestre, isso vai arrastar para o segundo semestre. Então, por isso, com a pauta bem montada, mais uma assembleia forte, mais a organização dos trabalhadores, isso dá um apoio imenso na mesa de negociação. E aí nós teremos bons resultados. Porque se caso não fechar um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, o patronal vai ter medo. Porque a Assembleia, ela foi maciça, todo mundo disse o que quer. Então, o pessoal vai ficar com medo com isso. Então, quando a gente colocar número na mesa, que o próprio trabalhador decidiu, a empresa vai pensar duas vezes de falar não. É isso. Então, participe da Assembleia. O sindicato está lá, é para te ouvir, é para passar informação importante. Não deixe de ouvir. Pare, escute, dê sua opinião. Não quero falar para todo mundo ouvir. Chega próximo de um diretor, converse e assim você fortalece o trabalho do sindicato, fortalece a sua categoria. Além disso, Lívia, nós temos prerrogativa para isso. Nós não deixamos bem claro o trabalhador, não fale na Assembleia. Se você tem uma reclamação, você tem e-mail, tem o WhatsApp do sindicato, tem diretor que você conhece, você pode mandar e-mail. Eu não quero que você se exponha numa Assembleia. Às vezes o trabalhador fica revoltado e se expõe. Isso nos preocupa porque você pode ser mandado embora, porque na Assembleia é dos trabalhadores, e lá tem chefe junto. Então, eu não quero que você manifeste lá o que está de errado. O que está de errado, manda para o sindicato, manda para a gente, porque nós não queremos te expor. Nós queremos cuidar de você, te proteger e resolver o problema. Bom, agora um assunto que também é de interesse dos trabalhadores é a saúde, né? Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar. E é importante a gente ficar atento porque a Secretaria de Saúde e a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti, a ENCA, concluíram a avaliação da densidade larvária, referente ao mês de janeiro deste ano. O levantamento apontou um índice geral de 2,5%, acima do limite máximo recomendado
pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1%, colocando o município, então, em situação de alerta para a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Durante o trabalho de campo, os agentes visitaram 3.000 imóveis distribuídos igualmente entre 5 áreas da cidade. E olha só os principais criadouros identificados durante as visitas: pneus, bebedouros de consumo animal, vasos de plantas, entulhos e materiais de construção, piscinas, frascos, plásticos, latas, pratos e pingadeiras, bandejas de geladeira e sucata. Com o aumento dos índices e o período chuvoso, a Secretaria de Saúde reforça, então, o pedido para que a população tome os cuidados dentro de sua casa, evitando aí o acúmulo de água, o descarte irregular de materiais em vias públicas, avenidas e terrenos baldios. Permitir o acesso dos agentes de endemias e agentes comunitários durante as visitas domiciliares também é muito importante. Os dados vão nortear os projetos, as próximas ações do projeto Verão de Combate à Dengue em Catanduva. A população também pode colaborar acionando o Disque Dengue pelo telefone 17 3531 9200 para agendamentos de vistoria e denúncias relacionadas ao mosquito. Então, se você tem algum sintoma, procure uma unidade de saúde, se cuide da sua casa, para que você ou algum familiar não seja vítima de uma dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Exatamente, os trabalhadores, nós trabalhadores precisamos aí estar atento com essa situação. E aqui eu quero trazer uma notícia aqui, Lívia, sobre a dengue também, sobre a vacinação. E eu quero dar crédito aqui onde peguei essa informação. Foi notícia divulgada no portal G1 de Bauru e Marília. No dia 18, ontem, né, domingo, dia 18 de janeiro de 2026, às 8 horas e atualizado às 13 horas. Botucatu imuniza 25.000 pessoas contra a dengue neste domingo, dia de vacinação em massa contra a doença na cidade. A estratégia foi vacinar até 50% da população entre 15 e 59 anos para medir o impacto real da nova vacina Butantan DV, produzido pelo Instituto Butantan. Botucatu é um município aqui do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, com 145.000 moradores. Realizou neste domingo, dia 18, a vacinação em massa contra a dengue, com parte de um estudo que visa medir o impacto real da nova vacina Butantan, produzida pelo próprio Instituto. O objetivo era vacinar 50% da população, que recebeu mais de 80.000 doses da vacina. Cerca de 25.000 pessoas foram vacinadas, Lívia, neste domingo. E aqui foi uma estratégia montada pelo Ministério da Saúde, que estuda essa doença, a imunidade dessa doença, foi em três cidades do país. Uma foi Botucatu, Maranguape, em Sergipe, e Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais, que também participou no dia 17, no sábado, com essas vacinações. Então, é importante aqui chamar a atenção dos trabalhadoras, é necessário nós voltarmos a tomar as vacinas. Não somente a da dengue, mas todas as vacinas que o calendário nacional vem nos informar, que é a febre amarela, meningite, tem várias vacinas que a população esqueceu de tomar. E as doenças estão voltando. Então está na hora de cada um de nós se proteger. É isso então, e aí com esse recado a gente encerra o primeiro programa de 2026, desejando para vocês uma ótima semana. Esperamos vocês na próxima segunda-feira. Boa noite e até lá. Uma boa noite, uma semana abençoada, inicia 2026 com muitos desafios, trabalho, muitas lutas, só que nós não podemos desistir no primeiro obstáculo que foi enfrentado. A nossa luta continua. Que Deus abençoe a todos.